A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos levar os nossos olhos a Gênesis, capítulo 22. E esse tema, Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos seus montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos. Isaque, seu filho, rachou lenha para holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Espere aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E depois de teremos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha dos holocaustos e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Abraão, seu pai. Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis que é fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para os holocaustos? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, o meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha. Sobre ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão pegou o carneiro e o ofereceu de holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse até o dia de hoje, no monte, o Senhor proverá. Então o céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estava, e os seus servos juntos foram para Bezebá, onde fixou residência. Essa passagem é muito forte, porque aqui Deus bota Abraão à prova. E Deus colocou Abraão à prova com seu único filho. E Abraão foi temente, foi um homem fiel ao Senhor, foi obediente. Se você vê, todos os profetas que foram obedientes, Deus honrou, Deus cuidou, Deus zelou. Ele faz isso comigo e com você todos os nossos dias aqui nessa terra. Ele cuida de nós. Ele nos dá tantos livramentos que a gente não conseguiria nem ver, porque a gente não tem maturidade para ver, porque tem tanta coisa que acontece ao nosso derredor que Deus não permite que a gente veja, minha irmã e meu irmão, porque a gente ficaria confuso, porque você tem que entender que existe sim a espiritualidade. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus não permite a gente ver. Mas existem pessoas que querem destruir. Existem demônios que se levantam contra as pessoas. Contra muitas das pessoas que estão perto da gente. Que querem nos maltratar, que querem nos machucar. Mas Deus, ele é um Deus que cuida, é um Deus zeloso. E aqui Deus falou: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Quando Deus falava com Abraão, Abraão botava a cara no pó: Eis-me aqui, Senhor, estou aqui para ti. A hora que tu quiser, eu estou aqui. Abraão era obediente à voz de Cristo. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto.
e foi para o lugar de Deus lhe havia indicado. Abraão não contendeu, ele pegou lá e foi. E pegou seu filho e 2 servos e foi onde Deus mandou ele ir. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele falou: eu vou com meu filho, mas eu vou voltar. Ele tinha confiança, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, ele sabia que Deus ia prover. Para você ver a confiança que a gente tem que ter, como Abraão teve confiança, a gente tem que ter confiança no nosso Deus. Temos que acreditar e confiar, nos lançar ao Senhor e não olhar para trás, não querer voltar para o Egito, para o deserto, mas continuar persistindo a fazer a vontade do nosso Deus poderoso. E aqui, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava na mão fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Abraão, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis que aqui há fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque achou diferente: onde é que está? A resposta de Abraão. Abraão respondeu: Deus proverá. Olha aí, como ele era obediente, como ele confiava no seu Deus, proverá para si o cordeiro para o holocausto e meu filho. E os dois seguiam junto. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho. E o deitou no altar, em cima da lenha, e estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo desceu e chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Nem na hora que ele pegou a faca para sacrificar seu próprio filho, seu único filho, ele obedeceu ao Senhor. E o anjo falou: Abraão, Abraão. E ele falou: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Para você ver como ele confiava no Senhor. Deus proverá. E ofereceu a bustos. E Abraão pegou o cordeiro e ofereceu ao holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. E dali disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não me negou ao seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Temos que obedecer ao Senhor. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser obedientes. Aqui Deus multiplicou as bênçãos, as promessas que ele tinha falado para Abraão. Porque Abraão escutou, obedeceu ao Senhor. Ele ia dar seu único filho, aquele filho que ele ama. O seu único que ele ama. Ele ia dar por sacrifício, mas Deus proveu. E Deus mostrou o carneirinho e foi sacrificado. Temos que vigiar, temos que buscar o nosso Deus, temos que ser tementes a Cristo. Não importa se o mundo está destruído, está quebrado. Nós temos um Deus que cuida, que é fiel. Amém?